Hoje trataremos da transformada Z inversa pelo método das frações parciais, seguido de consulta à tabela. O exemplo que faremos, que é o mesmo exemplo abordado nesses outros 3 vídeos aqui que utilizam métodos diferentes de fazer a transformada Z inversa, será realizado aqui de 2 formas diferentes. Antes do exemplo, vale mencionar que quem propôs o esquema de decomposição em frações parciais, seguido de consulta à tabela, foi Oliver Heaviside. Ele desenvolveu o que é conhecido de cálculo operacional, que foi um método utilizado até por volta da Segunda Guerra, em vez da transformada de Laplace. Daí a pouco, a transformada de Laplace dominou sobre o cálculo operacional, em termos de preferência, mas o método de decomposição em frações parciais seguido de consulta à tabela continua sendo provavelmente uma das maneiras mais comuns de se fazer a transformada Z inversa. Muito bem. Aqui está o nosso exemplo considerado nos outros vídeos e precisamos começar decompondo a fração de 2 polinômios em Z no somatório de termos mais simples que possam ser encontrados em tabela. É importante observar que a decomposição de frações parciais ela independe disto ser uma razão de polinômios em Z ou em S. São 2 polinômios e a maneira de fazer a decomposição é rigorosamente a mesma, tanto em um caso quanto em outro. Muito bem, nesse caso vamos começar com o seguinte procedimento. Uma constante A, Z menos 1, uma constante B, sobre Z menos 0,2. O que determina a maneira de fazer a decomposição são os polos. No caso aqui são 2 polos reais distintos, e isso leva à maneira talvez mais simples de se fazer a decomposição em frações parciais. Casos mais avançados, como por exemplo polos repetidos ou polos complexos, isso precisa ser abordado de uma forma um pouquinho diferente. Muito bem? Então, a ideia é encontrarmos valores de A e B tal que essa soma equivale a isso daqui. Se isso aqui não é encontrado em tabela, certamente cada uma dessas parcelas é. E a tabela que consultamos, por exemplo, ela tem esse tipo de par. Observe que do lado da transformada temos uma fração que tem exatamente essa aparência, uma constante sobre Z menos uma outra constante. E a sua par, o seu par transformada, ou seja, a sua equivalência no domínio da amostra K, é essa expressão aqui, em que esse 1 indica o degrau unitário. Isso significa que se acharmos A e B, lançando mão dessa relação que vem de tabela, podemos imediatamente encontrar a representação no domínio K. Muito bem? Então, precisamos calcular A e B, isso será feito pelo método dos resíduos. Então, como A é a constante ou é o resíduo correspondente ao polo em Z igual a 1, então o procedimento é tomarmos a expressão toda, multiplicarmos pelo fator correspondente ao polo para termos este cancelamento e avaliar o resto na posição do polo. Essa conta dá 15 sobre 0,8, que é igual a 18,75. No caso, para o cálculo de B, a mesma expressão é copiada aqui, mas como B é o resíduo no polo que está em Z igual a 0,2, então multiplicamos pelo fator correspondente ao polo para permitir esse cancelamento e garantir que ele não anule o denominador ao avaliarmos Z em 0,2. E então podemos fazer essa conta. Isso aqui dá 7 sobre menos 0,8. Isso é menos 8,75. Pronto, então encontramos as duas constantes. São as constantes que aparecem aqui. Lançando mão dessa expressão, então podemos escrever que m de k é igual, agora, 18,75
que essa constante é o A, acompanhe aqui. A posição do polo em 1, elevado a K menos 1, degrau unitário atrasado de 1, mais a outra parcela. Então, a constante, no caso da segunda parcela negativa, 8,75. O polo é 0,2, K menos 1, 1 de K menos 1. Muito bem, se fizermos a conta de M de 0, dá 0, M de 1 é 10, M de 2 é 17, etc., como vimos nos exercícios anteriores. Vamos resolver o mesmo exemplo de uma forma um pouquinho diferente. E a razão por fazermos a forma um pouquinho diferente, peguei aqui, por exemplo, uma tabela de transformada, e observem vocês que a maioria das expressões no domínio Z tem um fator Z no numerador, ou seja, um zero na origem do plano Z. Percebe? Então, já que é assim, vamos fazer de tal maneira forçarmos ter um Z no numerador de cada uma das expressões. Então, nós teríamos expressões que, em vez de simplesmente gama Z menos alfa, então teríamos gama Z menos alfa, mas lá em cima também aparece o produto de Z. Para fazer isso, basta tomamos as seguintes providências. Olha, vamos dividir isso aqui por Z, dividir isso aqui por Z, decompormos em frações parciais, agora da forma convencional, Z menos 1 mais B, Z menos 0,2, agora temos um polo a mais C sobre Z. E depois que acharmos isso aqui, multipassamos esse Z aqui para cima. E esse Z, vai aparecer aqui do lado do A, do B e do C, completará essa expressão e utilizaremos coisas desse tipo. A maneira de calcular os resíduos, então, continua como antes. Então, A é o resíduo em Z igual a 1, multiplicamos por Z menos 1, cancelamos, avaliamos em Z igual a 1. Isso dá 18,75. B é o resíduo no polo 0,2, multiplicamos por esse fator, cancelamos, avaliamos em Z igual a 0,2, isso dá menos 43,75. E, finalmente, o C é o resíduo no polo na origem do plano Z, então multiplicamos por Z, cancelamos, avaliamos em Z igual a 0, e isto dá 25. Então, temos a decomposição em frações parciais. Aqui podemos escrevê-la da seguinte maneira, só para ficar explícito. A, 18,75. Agora, eu vou passar esse Z aqui para o numerador. Então, Z menos 1. Faremos isso também para o B, então, menos 43,75. O Z que passou para cá, Z menos 0,2. E, por fim, 25Z sobre Z, cancelou, ok? Essas expressões estão neste formato e, portanto, podemos tomar a transformada inversa diretamente dessa expressão na tabela. Então, no final, temos uma expressão com a seguinte aparência. M de K, acompanha aqui, gama é a constante, então 18,75 vezes o polo está em 1 elevado a K, degrau unitário 1 de K, menos 43,75, polo em 0,2 elevado a K, 1 de K. E a constante, pegamos desta relação na tabela, é a própria constante vezes o impulso unitário. Esta é a expressão da transformada inversa
E se tomarmos k igual a 0, encontraremos 0. Se tomarmos k igual a 1, o resultado será 10. K igual a 2, o resultado será 17. E assim por diante.